Queridos irmãos, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem aqui no canal Propósito Divino. Eu não sei como você chegou até este vídeo. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez a sua mente esteja cheia de preocupações. Talvez você esteja enfrentando uma fase em que as respostas parecem demoradas e a paz parece cada vez mais distante. Mas eu acredito que nada acontece por acaso quando Deus está no controle. E talvez esta mensagem tenha chegado até você exatamente no momento em que sua alma precisava ouvir estas palavras. Por isso, eu quero te pedir uma coisa. Permaneça comigo até o final. Abra o seu coração. Afaste por alguns minutos as distrações, as preocupações e a correria do dia. Porque hoje nós vamos refletir sobre uma pergunta que pode transformar a maneira como você tem vivido. Vamos começar. Quem realmente está conduzindo a sua vida? Será que é Deus? Ou será que outras vozes têm ocupado um espaço que pertence somente a Ele? Talvez ao final desta mensagem, você descubra que a paz que tanto procura não está em controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas em confiar naquilo que Deus deseja transformar dentro de você. Amados, esta reflexão pode abrir seus olhos e fortalecer sua fé de uma forma que você não imagina. Você acredita que Deus está conduzindo a sua vida? Talvez a sua resposta seja rápida. Sim, eu acredito. Mas eu quero te convidar a refletir comigo por alguns minutos, porque acreditar em Deus e permitir que Deus conduza a nossa vida são coisas muito diferentes. Muitas pessoas oram, frequentam igrejas, conhecem a palavra de Deus, mas continuam sendo guiadas pelo medo, pela ansiedade, insegurança e a necessidade de aprovação de outras pessoas, e sem perceber, entregam as rédeas da própria vida a vozes que nunca deveriam ocupar esse lugar. Pense comigo. Quantas decisões você tomou nos últimos meses? E essas decisões nasceram da fé ou do medo, da confiança em Deus ou da preocupação excessiva? Porque muitas vezes dizemos que confiamos no Senhor, mas passamos o dia inteiro ouvindo tudo, menos a voz dele. Ouvimos as notícias, críticas, julgamentos e até os nossos próprios pensamentos negativos. E no meio de tanto barulho, a voz de Deus vai ficando distante. Não porque ele parou de falar, mas porque outras vozes começaram a falar mais alto. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem cansadas. Elas carregam preocupações que não foram criadas para carregar. Tentam controlar situações que estão além de suas forças. Querem resolver amanhã, mês que vem e os próximos anos ao mesmo tempo. Enquanto isso, a alma vai ficando pesada, cansada e sem cor, sem vida. A paz vai desaparecendo, a alegria vai diminuindo e a vida passa. A verdade é que nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Adiamos mudanças, reconciliações, decisões, perdão e até mesmo adiamos o nosso crescimento espiritual. Sempre existe uma desculpa. Quando eu tiver mais tempo, quando os problemas passarem, quando a situação melhorar. Mas a vida não espera. Os dias passam, os anos passam, e aquilo que deveria ser prioridade vai ficando para depois. Jesus nos deixou uma advertência poderosa quando disse: "Não podeis servir a dois senhores." Muitas vezes pensamos que isso se refere apenas ao dinheiro, mas existe algo ainda mais profundo. Não podemos servir a Deus e ao medo ao mesmo tempo. Não podemos servir a Deus e a ansiedade ao mesmo tempo. Não podemos servir a Deus e a necessidade constante de aprovação ao mesmo tempo. Porque aquilo que domina os nossos pensamentos acaba dominando as nossas decisões. E aquilo que domina as nossas decisões acaba definindo o rumo de nossas vidas. Talvez hoje a sua maior luta não esteja nas circunstâncias. Talvez ela esteja dentro de você.
Talvez a batalha não seja contra o que está acontecendo ao seu redor. Talvez seja contra aquilo que você tem permitido permanecer dentro da sua mente. Mágoas, culpas e feridas antigas, pensamentos que roubam a sua esperança. E sabe qual é o maior perigo? Acostumar-se com isso. Acostumar-se a viver preocupado, ansioso. Acostumar-se a viver sem paz. Deus não criou você para apenas sobreviver. Ele criou você para viver com propósito, para viver com direção, com esperança, alegria e paz. Isso não significa ausência de problemas, significa presença de Deus. Porque uma pessoa que caminha com Deus pode enfrentar desertos sem perder a fé, pode atravessar tempestades sem perder a esperança, pode viver lutas sem perder a paz interior. Hoje eu quero deixar uma pergunta no seu coração. Se alguém observasse os seus pensamentos durante um dia inteiro, quem pareceria governar a sua vida? Deus, ou os seus medos? Deus, ou as suas preocupações? Deus, ou as opiniões das pessoas? Talvez tenha chegado o momento de devolver o controle da sua vida para aquele que nunca perdeu o controle de nada. Talvez tenha chegado o momento de silenciar algumas vozes para ouvir novamente a voz do Senhor. Porque quando Deus ocupa o lugar que lhe pertence no coração, algo extraordinário acontece. As circunstâncias podem continuar difíceis, os desafios podem continuar existindo, mas a alma encontra descanso, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que nasce da certeza de que Deus continua cuidando de tudo. E quando a alma encontra essa paz, ela deixa de apenas sobreviver, ela volta a viver. Queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma mensagem aqui no canal Propósito Divino. Talvez hoje seja o dia de entregar novamente o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Porque quando Deus ocupa o lugar que lhe pertence em nossos corações, encontramos direção para as decisões, força para enfrentar as lutas e paz para atravessar até os dias mais difíceis. Se esta mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Eu gosto muito de ler cada comentário e orar por todos vocês. Aproveite também para deixar o seu like, compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir esta palavra e se inscrever no canal Propósito Divino para continuar recebendo mensagens de fé, esperança e transformação. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, que Ele acalme a sua mente, fortaleça a sua fé, ilumine os seus caminhos e renove as suas forças. Que a paz do Senhor encontre espaço dentro do seu coração e permaneça com você em cada passo da sua caminhada. Fique na paz do Senhor. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Propósito Divino.